Bem-vindos a mais um programa Kryptonita, onde toda semana eu conto a história de um dos grandes ícones da cultura pop, dos HQs, nossos super-heróis, né? Nessa fase do Kryptonita eu tô contando sobre os super-vilões e hoje, para encerrar com chave de ouro a segunda temporada do Kryptonita, eu conto a história dele, o Magneto. O mutante Eric Magnus Lantern foi criado em 1963 em X-Men Volume 1 pela Marvel Comics. E a infância de Eric Magnus não foi nada fácil. Ele era de origem judaica, ele e toda a família dele, e por isso lá na Alemanha, onde ele nasceu, ele foi perseguido e ele acabou vendo a família inteira dele sendo morta, foi separado da família dele durante as guerras que estavam acontecendo, e ele viu a família inteira dele morrendo, e ele acabou indo para a prisão de Auschwitz e trabalhando lá por muito tempo. E lá nesse campo de concentração em Auschwitz, ele acabou conhecendo seu primeiro grande amor, a Magda. Cala a boca, Magda! E os dois, com muitas dificuldades, acabaram fugindo de lá e tentando reconstruir uma vida juntos. Então o Eric Magnus e sua amada Magda tiveram uma filha, foram morar juntos numa vila, e um dos caras que morava lá perto falou, ó, chantageou ele, se não me der metade do seu salário, eu vou ferrar com a sua vida. E ele não aceitou a chantagem do cara não. Então uma bela noite ele chegou em casa do trabalho e a casa dele estava toda queimada, a filha dele morreu queimada, então ele ficou pé da vida e utilizou seus poderes de controlar o magnetismo pela primeira vez em escala grande, vamos dizer assim, e acabou matando todo mundo que estava por perto. E depois desse ocorrido, a esposa de Eric Magnus o abandona grávida de gêmeos. Vocês devem saber quem são esses gêmeos, eu já vou contar. Abandona ele grávida, depois não consegue cuidar das crianças e doa os dois bebês gêmeos, uma menina e um menino. E o Eric também vai seguir sua vida longe da sua amada. E um belo dia, em um hospital em Israel, o Eric Magnus encontra aquele que seria o seu melhor amigo e futuramente um dos seus piores inimigos, o Dr. Charles Xavier. Eu sou Xavier, Charles Xavier. Como é que vai? Bem, obrigado. E os dois se aliam naquela época, se aliam naquele momento, e eles começam a discutir qual seria o futuro da vida mutante no planeta. Eles que tinham várias ambições, os dois. Só que com o passar do tempo, os dois foram tomando rumos diferentes, porque o Xavier tinha a ambição de que os mutantes e os humanos poderiam viver tranquilamente, e o Eric Magnus não, ele perdeu totalmente a sua fé na humanidade e resolveu ir pro lado de que não, os mutantes iriam dominar o mundo e os humanos nunca aceitariam os mutantes na Terra. Então ele assume o manto e o nome de Magneto, passando a atuar como terrorista e lutando em prol dos mutantes e totalmente contra a humanidade. Escute, por favor, Eric. Matar não lhe trará paz. A paz nunca foi uma opção. E o Magneto, em sua primeira aparição pública, já luta contra a primeira formação dos X-Men, X-Men a primeira classe. Ele tenta roubar os mísseis americanos e entra em conflito com os X-Men. E o Magneto é super popular também por liderar e chefiar a Irmandade dos Mutantes, que foi uma equipe de mutantes que ele mesmo criou, que tinha os mesmos ideais que o Magneto, que era bater de frente com a humanidade e mostrar, ó, nós mutantes somos bem melhores e vamos vencer essa guerra. A única pergunta é, vocês entrarão para minha Irmandade e lutarão? Ou esperarão um genocídio inevitável? De que lado ficarão? E de lá pra cá, o Magneto se tornou o principal vilão dos X-Men, usando aquele capacete que não deixava com que o Xavier controlasse a sua mente, né? Aquele capacete super especial, feito de metal. They say you're the bad guy. Is that what they're saying? Mas em algumas situações dos quadrinhos, o Magneto teve que se aliar aos X-Men e ao seu velho amigo Charles Xavier para lutar contra males ainda maiores do que eles. Era o caso dos Sentinelas e do Apocalipse.
depois de muito tempo, o Magneto descobre que tem dois filhos, que são aqueles dois gêmeos bebês que sua antiga esposa havia deixado com um cigano, que são o Pietro e a Wanda, mais conhecidos como Feiticeira Escarlate e Mercúrio, são filhos de Magneto. E eles passam a lutar a favor do pai na Irmandade dos Mutantes por muito tempo, mas depois eles dão pé na bunda do Magneto e vão lutar ao lado dos Vingadores e dos heróis da história. E a primeira aparição do Magneto fora dos quadrinhos foi no ano de 1978, num desenho do Quarteto Fantástico, onde ele usava um carro para se locomover e não voava. Gliding along without any wheels. Not even the sound of a motor. What can I do for you, mister? Tell me how to reach the famous Baxter Building. It's a long way from here. You'd better get some gas. Nobody tells me what to do. Besides, fuel is for lesser men. My vehicle needs no gas. Depois disso, o Magneto apareceu na série X-Men The Animated Series, famosa série do X-Men, lembrada até hoje como um dos principais vilões e posteriormente como um aliado dos X-Men. You dare oppose me? Your most powerful weapons shall destroy you, and mutants will hide in fear no more. Stop that thing! He's heading for launch control! Mutant liberation begins. Em X-Men Evolution, em 2000, o Magneto no começo nem aparece direito, ele fica meio que falando pelas sombras da Mística, e depois ele aparece como o grande vilão dos X-Men, nessa animação também que é super famosa. Parece que eu o tenho à minha mercê. Porém, você poupou a minha vida. Então, eu vou poupar a sua. Ele também tem grande participação em Wolverine and the X-Men. Hello, Wolverine. E o Magneto ganhou vida nos cinemas no ano de 2000, interpretado pelo grande Ian McKellen, que fez um brilhante papel, onde o Magneto era o principal vilão e sequestrava a vampira, colocou lá no topo da Estátua da Liberdade e fez um dos melhores filmes do X-Men até hoje. I've never seen anything like this before. We are the future, Charles, not them. They no longer matter. Hold on to something. E no ano de 2003, o Magneto volta em X-Men 2 nos cinemas, dessa vez ao lado dos X-Men, ajudando eles a deter o William Stryker, que queria exterminar os mutantes, mas o Magneto dá um jeito de fazer o plano dele e exterminar a humanidade. Em X-Men 3 temos o confronto final no ano de 2006, onde é descoberta uma cura para os mutantes, mas o Magneto não gosta nada dessa ideia e trava uma guerra contra os X-Men na ilha de Alcatraz. No ano de 2011,
O Magneto é vivido pelo ator Michael Fassbender num dos melhores filmes do X-Men, X-Men First Class, onde o Magneto conhece o Xavier e muda um pouquinho a origem do Magneto. A mãe dele é morta por um grande líder nazista lá, o Sebastian Shaw, e ele se une ao Xavier para criar uma equipe de mutantes e deter esse vilão, só que ele acaba matando o vilão e se tornando Magneto. Inclusive no filme, quem dá o nome dele de Magneto é nada mais, nada menos que a Mística. Eu sou Xavier, Charles Xavier. Como é que vai? Bem, obrigado. Existe muito mais do que você pensa. Muito mais além de dor e raiva. Se você controlar seus sentimentos, poderá dominar tudo. Você tem um poder inigualável. Muito maior que o meu. Em 2014 temos X-Men Dias de um Futuro Esquecido, o Magneto mais velho sendo interpretado pelo Ian McKellen, o mesmo que fez a trilogia do X-Men, e o novo Magneto vivido por Michael Fassbender. Vai precisar de mim também. Lado a lado para acabar com essa guerra. Antes mesmo que ela comece. Em 2016 teremos X-Men Apocalipse, encerrando assim mais uma trilogia dos mutantes no cinema, provavelmente com Magneto lutando ao lado dos X-Men contra o grande vilão Apocalipse. De que lado ficarão? Bom, galera, esse foi mais um Kryptonita. Não esqueçam de curtir a página, deixar seu comentário, compartilhar o vídeo e também comentar que herói. Daqui a pouco eu vou voltar a falar sobre os heróis, que herói ou vilão também vocês querem ver futuramente aqui no Kryptonita. Eu vou nessa, até semana que vem, tchau! Filho de judeu na antiga Polônia, na Segunda Guerra sem um pingo de esperança, vi o lado negro na sua humanidade, campo de concentração, passei por crueldades, mataram minha família, acordaram o Magneto, com sede de vingança que alastrava pelo peito, mas nem sabiam do poder que eu guardava, alimentei com dor, ódio e muita raiva. Hoje eu sou assim, um mutante terrorista. Todos vão pagar por roubar a minha vida. Eu sou poderoso, mas que poderoso. Pergunte ao Wolverine por mim, ele foi morto. Quem será capaz contra minha fúria? Quem é o cadáver que vai entrar pra luta? Livre do passado, da garra do nazismo e o meu amor que esperava um filho.